Caducidade dos legados. Caducará o legado. Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma, nem lhe caber a denominação que possuía. Então, vai caducar, né? Vai perder o legado. Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma, nem lhe caber a denominação que possuía. Caducidade dos legados. Caducará o legado se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada. O testador modifica ao ponto de já não ter mais a forma, nem lhe caber a denominação que possuía. Modificou tanto aquele negócio que não é mais aquilo lá. Trocou a roda do carro, trocou a cor, virou um avião. Exemplo. Caducará o legado, ou seja, perde o legado, né? Se o testador, por qualquer título, alienar em todo ou em parte a coisa legada. Nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário, incumbido do seu cumprimento, né? Então vai caducar o legado. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário, incumbido do seu cumprimento. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário, incumbido do seu cumprimento. Vai caducar o legado. Se a coisa perecer, for evicta, vivo ou morto o testador, não importa, sem culpa do herdeiro ou legatário, incumbido do seu cumprimento. Caducará o legado também se o legatário for excluído da sucessão. Caducará o legado também se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1815. E caducará o legado também se o legatário falecer antes do testador. Caduca o legado se o legatário falece antes do testador. Caduca o legado se o legatário for excluído da sucessão. Caduca o legado se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou do legatário incumbido do seu cumprimento. Caduca o legado se o testador, por qualquer título, alienar no todo em parte a coisa legada. Nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. E caducará o legado se, depois do testamento, o testador modificar a coisa ao ponto de ela já não ter mais a forma, nem lhe caber a denominação que possuía. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativas... Ai, espirrei. Não vou mudar o vídeo, não. Vai ficar assim mesmo. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente... Imagina que o legado é de duas ou mais coisas alternativamente. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, alguma delas perecerem, subsistirá quanto às restantes. Perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. De novo, se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, e algumas delas perecerem, subsistirá quanto às restantes, perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Calma. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, e alguma delas perecerem, subsistirá quanto às restantes. Perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado.